eu sou a professora Julie de Matemática, essa é a nossa aula de número 48.1. A gente vai trabalhar aqui um pouquinho sobre função, né? Aplicar um pouquinho mais do que a gente estudou na última aula, então aqui vai ser uma aula de exercícios e atividades. Se você quiser ler a pergunta com a prof, pausar o vídeo, tentar resolver e depois voltar para conferir a resposta, você pode fazer isso para te ajudar a melhorar aí a sua resolução de exercícios, tá certo? O objetivo hoje então vai ser resolver e elaborar problemas que envolvam os conceitos estudados de função. Nessa aula de hoje você vai precisar do seu caderno, caneta, lápis e borracha para fazer as anotações e resolver os exercícios, que é uma parte muito importante das aulas de matemática. Vamos começar então com o exemplo de número 1. O ovo da galinha é um alimento rico em proteína. O ovo de galinha médio, por exemplo, tem cerca de 6,5 gramas de proteína. Com base nessa informação, podemos relacionar em um quadro as grandezas quantidade de ovos e massa de proteína. Observe só. A gente tem aqui a quantidade de ovos e a massa de proteína correspondente. Então, para um ovo, a gente tem 6,5 gramas. Para 2 ovos, a gente vai ter 13 gramas. Para 3 ovos, 19,5 e assim por diante. Note que, para cada quantidade de ovo, está associada uma única massa em gramas correspondente à proteína. Um ovo está associado a 6,5 gramas, 2 ovos a 13 gramas e assim sucessivamente. Não existe como eu ter, 3 ovos e eu ter apenas 6,5 gramas de proteína. Não quando eu estou trabalhando aqui com a massa média, né, gente? Pode acontecer na vida real, na natureza, pode acontecer. Mas quando a gente trabalha com problemas matemáticos, onde a ideia é que todos os ovos são iguais entre si, isso não pode acontecer, certo? Com essa característica, a gente pode dizer então que a relação entre a quantidade de ovos e a massa de proteína correspondente é uma função, como a gente já estudou. Denominando x a quantidade de ovos e de y a massa de proteína correspondente, podemos escrever a seguinte sentença chamada lei de formação da função. O prof sabe que vocês já viram isso, a gente já aprendeu isso, mas aqui a gente está vendo passo a passo como que a gente monta a lei de formação, analisar ali o problema e tudo mais. Então, olha só, a nossa lei de formação nesse caso aqui a gente tem y, que seria a nossa massa de proteína, em gramas, né? 6,5, que é a massa de proteína em gramas de um ovo, vezes x, que daí corresponde à quantidade de ovos. Porque se eu fizer 6,5 vezes 1, quando eu estou trabalhando com um ovo, eu vou ficar exatamente com 6,5 gramas, que é o que eu tenho em um ovo de proteína, ok? Dizemos nesse caso que a massa y da proteína, está em função da quantidade de x ovos, ou seja, a massa de proteína depende da quantidade de ovos, que eu estou considerando ali. Podemos dizer então que y ele é a variável dependente e x é a variável independente da função. Ao longo da história, diversos matemáticos que se dedicaram ao estudo das funções, como o suíço Leonhard Euler, uma entre as diversas contribuições de Euler é a notação própria para as funções, em que, por exemplo, a variável dependente é substituída por f de x na lei de formação. Então aqui, gente, a gente já viu tudo isso, tá? Eu sei que vocês já viram nas últimas aulas, pode estar parecendo repetitivo, mas a ideia é que fique claro para vocês todas essas partes da função. Nas aulas anteriores a gente viu isso tudo separadinho. Aqui a gente está vendo isso tudo como funciona junto, tá certo? Então, no caso da função cuja lei de formação é dada por y igual 6,5x, que é a do ovo que a gente escreveu ali, a gente pode escrever f de x igual a 6,5x, ou seja, ler esse f de x ali igual a 6,5x, ok? Como a lei de formação da função, com ela, a gente pode calcular, por exemplo, quantas gramas de proteína há em uma dúzia de ovos, considerando x igual a 12, então a gente vai determinar f de 12, que a gente falaria assim, certo? Observe então, f de 12 é igual a 6,5 vezes 12, que é igual a 78. Portanto, em uma dúzia de ovos, há 78 gramas de proteína. Vocês observam como essa notação te ajuda na hora de resolver o problema? Porque quando eu escrevo f de x, eu já estou te dizendo na própria pergunta qual é o valor do x, certo? Se eu escrevo f de x, eu sei que eu estou calculando com x, aquela ali é a minha lei de formação. Mas a partir do momento que eu coloco um número, f de 2, f de 3, f de 1, você já sabe que no lugar do x vai aquele número que está ali entre parênteses. Fica muito mais fácil de aplicar a lei de formação da função para qualquer valor de x que eu quiser. Então fica visível ali
qual é o valor de x que eu estou calculando. Porque eu escrevo essa notação dessa maneira e fica muito mais fácil de eu ver, certo? Então, eu já sei que para x valendo 12, o meu y, no caso, valeria 78. Por quê? Porque f de 12 é 78. A minha função em relação a x, com x valendo 12, é 78, certo? Então, observem como essa maneira de escrever, essa notação da função, ajuda você na hora de fazer o exercício, certo? Então, olha só, também podemos calcular, por exemplo, quantos ovos são necessários para se obter 52 gramas de proteína. Então, aqui eu sei que não é mais f de x. Ele me deu o valor do f de x. Ele me deu o 52. E aí eu quero calcular o x. Então, eu vou ter 52 igual a 6x vezes... 6,5x. E aí eu passo esse 6,5 dividindo para o outro lado, né? Que é isso que acontece, mais ou menos. Na verdade, o que acontece de verdade é isso daqui. A gente que escreve, né? Passando para o outro lado. Porque aqui vai simplificar. Eu vou ficar com x igual a 52 sobre 6,5, que vai me dar, então, x igual a 8. Ou seja, para eu ter 52 gramas de proteína, eu vou precisar de 8 ovos, certo? Então, vamos ver alguns exercícios. Olha só. Número 1. Em uma companhia de saneamento, havia inicialmente um tanque de 125 metros cúbicos de água em tratamento. Então, foi acionado um comando permitindo a entrada de 2 metros cúbicos de água por minuto. A gente consegue, então, determinar uma função para expressar a quantidade de g de x de água nesse tanque, de acordo com o tempo x em minutos após o momento em que o comando para a entrada de água foi acionado. Olha só. A gente sabe que g de x vai ser, então, a nossa quantidade de água no tanque, metros cúbicos. Quantidade inicial de água no tanque, ele falou que tinha 125 metros cúbicos, então esse 125 vai ser o valor que vai ficar fixo aqui, certo? Tempo em que o comando ficou acionado, por minutos. A quantidade de água que entra no tanque por minuto. Como ele falou que entra 2 metros cúbicos de água por minuto, então tem que ter o 2 multiplicando o número de minutos, certo? Se é 2 por minuto, então é 2 vezes os minutos. Se os minutos são x, 2 vezes x. Então eu tenho aqui, g de x então, é igual a 125 mais 2x, ok? Espero que vocês tenham acertado a construção dessa lei de formação aí. Para calcular quanta água havia no tanque após 45 minutos do comando ser acionado, por exemplo, podemos calcular g de 45. E aí eu tenho aqui g de x igual a 125 mais 2x. No lugar do x eu vou colocar o 45, porque eu quero calcular g de 45. Observem que aqui já está me mostrando que o g é de 45, ou seja, eu estou calculando aquele valor para 45 minutos, certo? Isso vai ser igual, então, a 125 mais 2 vezes 45, que vai dar 125 mais 90, né? Isso vai me resultar, então, em 215, ou seja, 215 metros cúbicos. Percebam como a lei de formação da função, toda essa estrutura da função é variável dependente, variável independente, ela constrói de uma maneira bem simples e bem objetiva a nossa lei de formação e que escrever a lei de formação na notação f de x é o melhor jeito que a gente tem de identificar corretamente qual é o valor de x que a gente está calculando, certo? Então, gente, façam os exercícios, leiam com calma todas as informações que vocês têm no problema que está pedindo para vocês. A ideia de função, a noção de função, eu sei que às vezes é difícil. Por quê? Porque você tem que ler o problema, interpretar o que ele está te dizendo e montar uma equação matemática que represente aquilo. Uma função matemática que vai representar justamente aquilo que está sendo escrito. Então, leiam com bastante atenção. Tudo aquilo que é fixo, que não se mexe, vai continuar fixo na sua equação. Agora, aquilo que varia vai estar multiplicando a sua variável independente, certo? Então, aquilo que varia, você vai multiplicar por uma variável ali, certo? Então, cuidado com tudo isso, tá? Não esqueçam de fazer os exercícios e de revisar todo o conteúdo que vocês têm disponível até agora. Eu encontro vocês, então, na nossa próxima aula.